Queridos, vamos dar continuidade então à nossa leitura e a toda a fundamentação necessária do que estamos dizendo. Os irmãos estão acompanhando bem? Assim, estão compreendendo? Estão vendo a fundamentação? O importante nesse momento da leitura, é nós entendermos que a queda, ela aconteceu dentro de um processo. Nós estamos primeiramente demonstrando a queda de Lúcifer, que para nós é o mais importante para entender toda a nossa história, porque Lúcifer, enquanto o diabo, enquanto o Lúcifer caído, enquanto o diabo, Satanás, é a raiz da queda, é a raiz do pecado. Ou seja, não podemos pensar que a nossa queda ou que os pecados que cometemos sejam outros, diferentemente do que ele cometeu. Então, a queda é uma só. A queda de Lúcifer é uma só. O pecado de Lúcifer em relação ao da humanidade também é um só e é o mesmo, não é? Então, nós estamos aqui, no caso, João e Ioannes, na sua prédica, na sua explanação acerca do que de fato aconteceu no Calvário, quando Cristo estava sendo crucificado, desde o seu julgamento, a sua condenação, a sua morte, o seu sacrifício. Então João, ele está demonstrando, ele parte da queda de Lúcifer para demonstrar quais as causas de todas as misérias humanas, o que está por detrás dos pecados dos homens, dos corações caídos dos homens. Ele está lançando um panorama, e é importante que os irmãos compreendam, portanto, esse processo da queda de Lúcifer, conforme está sendo exposto aqui, e que daremos continuidade agora na página 127, capítulo 19, o ego luciférico e a consciência coletiva da queda. Não foi aqui que nós paramos? E fiquem bastante atentos, porque nós estamos tratando agora de fundamentos, tá? Ou seja, não é uma mera narrativa. Quando se lê, por exemplo, o discurso de Simon, que foi aquele discurso intitulado A Cosmovisão Judaico-Cristã, ali tem uma narrativa, Aqui também nós temos uma narrativa, mas a narrativa de Ioannes é uma narrativa de fundamentação, de construção do pensamento. Importante que os irmãos fiquem atentos a cada um dos detalhes que estão sendo abordados, tá bom? Então, seguindo na leitura, continua Ioannes, Foi assim que o reino de Deus se dividiu, continuou Ioannes. Ou seja, quando ele diz foi assim, ele faz referência a essa grande reunião que Lúcifer fez com principados, com potestades, com dominadores, com anjos, em que ele apresentou esse canto, essa ode, esse canto aqui, o canto da queda, aqui do capítulo anterior. Então foi assim que o reino de Deus se dividiu, continuou Ioannes. A terça parte dos anjos rebelou-se juntamente com Lúcifer. Os seres que então habitavam a terra e que estavam debaixo de seu governo também se rebelaram com ele. O ego luciférico tomara conta de milhares de seres, constituindo-os num reino de trevas e rebelião. O mal se estabeleceu no universo e a serpente ganhou corpo. É isso que eu quero que os irmãos entendam nesse primeiro momento, tá? Se nós voltarmos aqui um pouquinho, nesse canto, há um detalhe interessante, está aqui, página 123, a última estrofe. Na voz de Lúcifer ele diz assim, olha: de dentro de mim brota um fogo, que já começa a brasear. Tomai-o com pinças tenazes e acendei também o vosso interior. Na página 124, tenhamos o mesmo sentimento e brademos para todos escutar. Não queremos que o tal homem reine, independentes queremos ser. Essa ideia do fogo aqui é aquela ideia da parábola de Jotão, lá no livro de Juízes.
Vocês devem se lembrar do episódio quando os filhos de Gideão, eles queriam se rebelar, não é? Para tomar o poder, porque seu pai havia morrido. E então um deles, que era o líder, o principal, ele estava ali trazendo todo mundo para estabelecer um reino de rebelião, quando Jotão, um dos filhos de Gideão, ele chama as pessoas e ele faz um apólogo, né? Ele faz uma parábola. Na verdade, ele traz uma mensagem para os homens de então, para que os homens não se rebelem. Ele conta uma parábola em que havia uma oliveira, havia um espinheiro e havia uma videira. Uma videira, uma oliveira, um espinheiro. Aí ele conta dizendo que as árvores chegaram para a oliveira e disseram: reine sobre nós, né? E a oliveira falou assim: não, eu não vou reinar sobre vocês, porque afinal eu, enquanto oliveira, eu tenho o meu bom azeite. Então é como se ela dissesse: a minha missão é produzir um bom azeite. E as árvores disseram para a oliveira, ou para a videira: reine sobre nós. E ela semelhantemente recusou reinar sobre as outras árvores, dizendo que ela produzia o seu vinho. Quando entretanto as árvores disseram ao espinheiro: reine sobre nós, ele então aceita a proposta e diz que se eles não se colocarem debaixo de sua sombra, ou no sentido de sua autoridade, sairia fogo de dentro dele para consumir as árvores. Então esse fogo que consome os demais é o fogo da rebelião, porque a parábola de Jotão fala sobre a rebelião. Então é um fogo que queima interiormente. A rebelião é algo que vai devastando e vai consumindo aquele que é rebelde. Então, nesse caso, Lúcifer, nessa mesma ideia, nessa mesma imagem, ele diz: de dentro de mim brota um fogo. Só que aqui ele não ameaça queimar os outros. Do contrário, ele poderia ser percebido, né? De dentro de mim brota um fogo que já começa a brasear. Tomai-o com pinças tenazes. Ou seja, cada um de vocês, falando para os anjos, pegue uma brasa desse fogo da rebelião e acendei também o vosso interior. Ou seja, esse espírito de rebelião, essa consciência de rebelião, sendo transferida, sendo transmitida para os outros seres. Por isso que então, no último verso dessa parte, ele diz assim: tenhamos, página 124, o mesmo sentimento. E aqui, novamente, nos lembra um outro texto bíblico, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que, sendo Deus, não se aferrou ao fato de ser Deus, antes ele se esvaziou. Então o sentimento de Cristo é de esvaziamento, de serviço, de amor e de obediência, enquanto o sentimento de Lúcifer é o sentimento da rebelião, o sentimento da usurpação. Então ocorre, agora no capítulo 19, página 127, quando Ioannis continua dizendo que foi assim que o reino de Deus se dividiu, ele diz que a terça parte dos anjos, assim como os seres que habitavam a terra naquela ocasião, ambos, anjos e seres terrenos, se rebelaram juntamente com Lúcifer. E aí olha o que ele diz em seguida: os seres, ou melhor, o ego luciférico, na quinta linha, página 127, o ego luciférico tomara conta de milhares de seres, constituindo-os num reino de trevas e de rebelião. Ou seja, o ego luciférico, como um fogo tirado com pinças tenazes, isso aqui é apenas uma metáfora, e trazido para dentro de cada um desses seres, foi que esse ego passa a fazer parte, e agora todas aquelas pessoas que compartilham de uma mesma consciência caída, aqui chamado de ego luciférico, elas são constituídas o reino das trevas. Então é uma questão orgânica. Então as criaturas constituem o reino. O reino das trevas não é definido por um espaço geográfico. Por exemplo, o reino humano dos homens,
ele tem que ter um espaço geográfico, não é? Senão não pode ter um reino. Então, uma das exigências para se ter um reino, um império, né, uma nação, é que se tenha primeiramente um território. E aí tem que ter um povo. E tem que esse povo certamente tem uma língua. Então, território, povo e língua é o tripé que forma uma nação, que forma um povo. Por que se pode falar assim, a nação brasileira ou o povo brasileiro? Porque o povo brasileiro, eles compartilham de uma cultura comum. Existe algo comum dentro de mim, dentro de vocês. Essa cultura, ela é possível primeiramente por causa da língua que nós falamos. Então nós falamos a língua portuguesa. Essa língua é um elemento unificador que nos coloca agora todos enlaçados e participantes de uma cultura comum. Ainda que se possa falar em microculturas, no caso do Brasil, tem cada região ou cada estado tem a sua microcultura, mas existe uma cultura brasileira. Então, quando se fala de um reino, de um povo, nós não estamos falando simplesmente de um grupo de pessoas que não possuem, que só possuem afinidades de ideias. Não, é afinidade de espírito, afinidade de coração, afinidade de sentimento. Todos esses seres passaram a ser participantes da mesma consciência e passaram a se constituir nesse reino. O reino é constituído de consciências caídas. Então formou-se um reino, aqui está dito reino de trevas e rebelião, embora as escrituras tragam o termo império das trevas, né? No livro de Colossenses, vocês não vão encontrar a expressão reino das trevas na Bíblia, não existe, né? Mas isso porque a expressão império das trevas significa as forças que influenciam as consciências. Aqui estamos falando exatamente das consciências que reunidas formam uma nação, entre aspas, entendam, um povo, um reino, um império, né? Que agora se opõe ao reino de Deus. Então é nesse momento em que Lúcifer consegue para si um grupo de seres, anjos e os seres que habitavam a terra, o que nós chamamos de era pré-adâmica, todos esses participantes de uma mesma consciência caída, eles passam a constituir, eles constituem-se, eles se constituem nesse reino de trevas e rebelião. Continuando diz, o mal se estabeleceu no universo e a serpente ganhou corpo. Este é um ponto fundamental que eu quero que os irmãos entendam, porque infelizmente a leitura maniqueísta que o cristianismo fez da Bíblia, e essa leitura maniqueísta ela surge a partir do 4º século da era cristã para frente, que é a mesma visão aristotélica, visão maniqueísta. Eu explico para vocês. É a ideia de uma dicotomia entre o bem e o mal. Então a primeira ideia que se criou, existe Deus de um lado e o diabo de outro. Aí você passa a imaginar o diabo, um ser poderoso, não se diz todo poderoso, mas muito poderoso, capaz inclusive de frustrar os planos divinos. Ah, pastor, eu não creio que isso que frustra não, mas a maioria esmagadora dos crentes acreditam, porque você imagine, tem uma mãe orando pelo filho, para Deus salvar o filho. Aí se diz que Deus quer salvar o menino, a mãe ora para Deus, porque ela quer que Deus salve o menino sofrendo diz, mãe, ore por mim, mas como ele não é salvo, ele diz, não, o diabo não deixa, é o diabo que está prendendo essa criatura, né? Aí o calvinismo, para explicar isso de outra maneira, fala, não, é porque Deus predestinou para condenação, não tem jeito, né? De todo modo, se tem essa ideia dicotômica e maniqueísta de separar luz e trevas, Deus e o diabo, bem ou mal. Pastor, mas como é que você entende se não for assim? Ora, só existe Deus, a luz e o bem. O mal, as trevas, né? E a morte, todas essas coisas negativas, elas são simplesmente a ausência de Deus. É a ausência do bem.
As trevas é a ausência da luz, o mal é a ausência do bem, e o diabo é a ausência de Deus. Então, quando qualquer ser, temos o primeiro, Lúcifer, seria o protótipo, né? Quando ele cai, ele se torna diabo, em razão da sua consciência, que divide, que rompe, que cria o cisma. Diabo quer dizer acusador, aquele que divide, aquele que separa. Entenda, sempre que houver em algum lugar um coração, uma mente ou um sentimento de divisão, de discórdia, isso é absolutamente diabólico. Isso é diabólico. Então o Lúcifer se torna o diabo, essa figura original. Só que agora não pense que ele é um diabo, que agora ele fica tentando, perturbando e destruindo as pessoas que querem fazer o bem. Não, o meio pelo qual ele trabalha é o meio de ganhar o coração do outro para si. É de contaminar o seu coração, de contaminar a sua mente, a sua consciência, para que a pessoa se torne tão diabo quanto ele. Tão diabo quanto ele, porque diabo é uma consciência que se dividiu do todo, né? Nós somos partes. Então, todos nós, todos os seres humanos, como os animais e o restante da criação, nós deveríamos nos entender como parte do todo, e não desintegrado do todo. Observe, os homens romperam com Deus, aí os homens rompem com os homens, uns com os outros. Os homens romperam com a criação, que ele mata, destrói. Ele destrói os rios, as árvores, os animais, ele vai acabando com tudo. E isso é um espírito de oposição. Alguém que quer ser, e para que ele supostamente seja, ele tem que se tornar inimigo de tudo e de todos. Então o diabo, agora, todo o trabalho dele, você vai encontrar isso amplamente no Novo Testamento, dizendo que ele trabalha nas mentes. Por isso que Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É aqui que as coisas todas acontecem, porque o seu entendimento, a sua mente, o que nós chamamos da sua consciência, é o que define o que você é e o modo como você se põe no mundo em relação a Deus, ao seu próximo e ao restante da criação. Então o diabo agora, Lúcifer, o diabo, o cabeça, esse o pai, enquanto origem, pai da mentira, ele agora transmite o seu sentimento para muitas criaturas, e essas criaturas agora se tornam um com ele. A expressão aqui no livro: o mal se estabeleceu no universo e a serpente ganhou corpo. Veja que a escritura ela é tão clara sobre isso, que quando se lê a escritura no âmbito orgânico, no âmbito panorâmico, no geral, quando se contempla o todo e não fica atrás pensando versículos para inventar doutrina, você vai encontrar a serpente no Éden, mas lá no Apocalipse, ela agora é o grande dragão vermelho. O texto é muito claro lá de Apocalipse 12, 9, que a antiga serpente, o que o dragão é, a antiga serpente, o diabo. Então essa serpente que é o diabo, ela chegará a ser um grande dragão. É uma serpente que cresceu. A serpente se tornou dragão. Ela ganhou corpo, ganhou dimensão. E esse crescimento é o agregar para si de tantas consciências que se deram a mesma queda dele, ao mesmo pecado, à mesma rebelião, que se entregaram ao mesmo sentimento. Isso é tão interessante. Deixa eu mostrar algo na Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2, e vocês vão ver essa relação feita nitidamente no capítulo 2 de Apocalipse, versículos 9 e 10. Já eu retorno para o livro, tá, amados? Isso aqui é só uma fundamentação, porque é algo extremamente importante. O texto fala assim, olha, isso é Jesus falando para a igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico, e a blasfêmia
né? Aqui em outra versão diz: e as acusações e as infâmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes o quê? Sinagoga de Satanás. Ou seja, os judeus a quem o texto se refere eram homens judeus que, em razão das constantes acusações contra os cristãos, acusando-os porque eles agiam com espírito diabólico de perseguição e de acusação, eles são chamados de sinagoga de Satanás. O que é uma sinagoga de Satanás? É uma comunidade de Satanás, é uma família de Satanás, em consonância com o que Jesus disse sobre os mesmos judeus em João capítulo 8, 44, que o diabo, o pai da mentira, é o vosso pai. Lá não diz isso? Já, de modo que aqueles judeus que se uniram ao mesmo espírito de Satanás são chamados de filhos do diabo, o diabo que é o vosso pai. E qual é o contexto lá de João 8? É que vocês, enquanto filhos do diabo, querem satisfazer-lhes os desejos. Então esse desejo de perseguição, aqui no texto de Esmirna, perseguindo a igreja, é a satisfação, colocando em prática a satisfação dos desejos do diabo. Por isso que eles são chamados aqui, os judeus são chamados de sinagoga de Satanás. O 10 continua: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. O diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Esse diabo aqui, não pensa que é o capeta, o Lucifer caído, que foi lá e falou assim: eu vou fazer isso aqui. É ele fazendo, sim, por meio da grande serpente, da serpente que ganhou o corpo, por meio do seu reino, por meio de tantas consciências que agem, pensam como ele também age, como ele pensa deste modo. Por isso que no versículo 9 fala de judeus, em seguida falando sobre os mesmos, diz sobre a sinagoga de Satanás, e falando o mesmo assunto e continuando sobre o que aconteceria, fala o diabo. Então vocês percebem que há uma unidade? Então, eu fiz questão de falar isso, porque a maioria dos cristãos tem o diabo como sendo assim, o diabo, o capeta, o Lucifer caído, que ninguém sabe exatamente onde ele está agora. Pode estar na África, na Ásia, pode estar no Japão, em todo lugar eu sei que ele não pode estar. Vocês concordam comigo? Ele não pode, ele não é onipresente, ele só pode estar num lugar ao mesmo tempo. Mas os crentes pensam que onde tem um crente, o diabo está do lado dele. Não é assim que eles pensam? E não sabem que esse diabo a quem eles tanto temem e a quem tanto reverenciam, conferindo-lhe grande poder, ele está agindo sim, mas por meio da própria pessoa, da sua própria consciência e do seu próprio coração, que sendo diabólico, contaminado pelo mesmo fogo da rebelião, pelo mesmo espírito de rebelião, constitui-se num único corpo com a serpente. A serpente ganhou corpo, a serpente ganhou dimensão. Então a melhor maneira de fazer esse tipo de coisa, podemos até ilustrar, né? Antigamente não se ouvia falar no tal do fake news, né? Inclusive eu quero orientar os irmãos a dizer que isso é a questão das redes sociais, isso é um grande perigo. Oriento os irmãos que usam redes sociais, usem com bastante responsabilidade, no sentido de não passe para frente nenhuma informação, por mais que pareça ser boa para ajudar alguém. Não, a maioria delas é fruto de mentira. Alguém inventa uma mentira e joga, e aí ela vai encontrar tantas pessoas como ela que propaga. Quem propaga o mal somos nós. Quando você recebe uma mensagem, você manda para os seus grupos. Imagina que uma pessoa manda para outra, ou manda para um grupo, então esse grupo tem 100 pessoas, cada uma manda para outro grupo que cada um tem mais 100, isso vai gerando o quê? Uma teia, uma web, não é? Vai contaminando. Inclusive eu vi uma reportagem essa semana, falando de pessoas que sofreram perseguição, que quase foram linchadas em razão de quê? Em razão das redes sociais. Alguém acusou uma outra falsamente de que era, digamos,
uma sequestradora de crianças, colocou nas redes, a cidade se reuniu para linchar. E não era verdade. Como é que você lida com esse tipo de coisa? É uma coisa muito ruim. Agora imagine depois a pessoa pensando, puxa, eu contribuí para a morte de uma pessoa, mas eu não tinha essa intenção. Então, se você não tem a intenção, não divulgue. Por que você não checa primeiro? Quando me manda uma mensagem, né? O hospital tal está doando 1.000 latas de leite NAN. Corre lá, tem um telefone. Por que você não liga? Eu ligo. Aí não é tudo mentira. Não precisa nem ir atrás no site de boatos, não. Basta você ligar no telefone. Fala com a pessoa, quem você é, onde você mora, de onde procede essa informação. Você vai perceber que nem conseguir ligar, na maioria das vezes você consegue. Então, por que a gente vai contribuir com isso? Então, Satanás tem o mesmo princípio. Lógico, não tem nenhuma relação direta com o que eu estou dizendo. Mas a relação que eu quero fazer é: o diabo não precisa de estar em todos os lugares tentando influenciar alguém. Basta que ele esteja representado e que ele esteja presente no sentido de quantas consciências caídas houver. Onde está o diabo? Em todos os lugares onde há uma consciência caída. E a Escritura não me deixa mentir nesse sentido, e não me deixa sozinho, uma vez que Jesus chama Judas de diabo, chama Pedro de Satanás, levando em conta que esses termos, eles se referem a esse espírito de rebelião, de acusação e de divisão. Mas vamos seguir. O mal se estabeleceu no universo. Estou na página 127, na 10ª linha. E a serpente ganhou o corpo. Agora, o primitivo e originário Satã tornou-se um adversário coletivo. Juntos, unidos num só sentimento, os rebeldes tornaram-se partícipes de uma mesma consciência caída e de um coração maldito. Página 128. Muito tempo levou para a constituição deste império. Por que tem essa informação aqui? Muito tempo levou para a constituição deste império. Novamente se faz necessária uma intervenção. Isso porque as pessoas pensam que Lúcifer era um anjo bom num dia, no dia seguinte ele era o capeta. Assim como pensam que o homem criado no Éden estava bonzinho num dia, no outro dia virou essa desgraça de humanidade caída que os irmãos veem no mundo. A queda, ela se dá progressivamente. Leva tempo para se construir uma consciência. Pastor, de onde você tirou essa ideia que para construir leva tempo? Ora, é só você olhar o sentido inverso. Porque para eu entender a queda, eu preciso entender a salvação. E para entender a salvação, tem que entender a queda. Por quê? Porque são coisas, é uma dicotomia. Uma está em oposição à outra. O que é a redenção? O que é a salvação, senão o remédio e para resolver o problema da queda? E como é que uma pessoa é salva? Ela não tem que ser salva organicamente? A Bíblia não fala de edificação da igreja? O que é a edificação? O que é a santificação? Senão um longo processo em que se vai destruindo do coração os sofismas e as fortalezas do maligno, para que se construa agora a verdade no lugar do sofisma e a obediência no lugar das fortalezas. Por que nós temos tanta dificuldade de cumprir com o Evangelho? Alguém dirá, eu não tenho dificuldade. Tem, todos têm, e muita. Talvez você não tenha dificuldade de cumprir com os dogmas, porque a coisa mais fácil que você tem é cumprir dogmas. Dá ali para você um conjunto de regras. Você não bebe cerveja, não bebe pinga, não veste roupa curta, nem roupa, não vai à praia, você não canta música do mundo, como se diz, e você vai à igreja e dá o dízimo, está resolvido o problema. E cumprir isso é fácil. Não precisa nem ser crente para cumprir isso, nem ser evangélico para cumprir isso, né? Agora, quando se fala do espírito do Evangelho, que é o Espírito de Cristo, que o Evangelho é exatamente o que Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
que é o espírito de desapego, de humilhação, de não se apegar, não desejar ser, antes de se tornar servo, antes de se tornar o servo dos homens, se esvaziar, abrir mão de si. Isso é profundamente difícil. Isso é tudo que não se vê no cristianismo enquanto instituição. Então, para que haja efetivamente esse comportamento, esse procedimento, tenha essa expressão de vida interior, que é o Espírito de Cristo, requer muito tempo. Sim ou não? Não requer um trabalho e um trabalhar a longo prazo? Não é aos poucos que as fortalezas vão caindo? Não é aos poucos que nós vamos sendo convencidos? Não é aos poucos que a nossa visão vai mudando? Não é aos poucos que nós vamos aborrecendo o pecado? O pecado enquanto pecado. Porque uma característica do homem caído é que ele ama o pecado e aborrece a luz. Novamente eu digo, se alguém diz que não aborrece o pecado, é porque ela não sabe o que é o pecado. Ela diz que aborrece aquilo que inclusive ela gosta de fazer, mas abre mão por causa da barganha para poder ir para o céu. De todo modo, a construção do novo homem, o novo homem é algo gerado, engendrado, é um processo orgânico, é um processo de edificação, é de glória em glória. Portanto, a formação desse velho homem, a formação dessa consciência caída, não é diferente. Ninguém é velho homem do dia para a noite, não é? Os irmãos entendem que é um processo? Então aí está a explicação. Muito tempo se levou para a constituição desse império. O que aqui se diz em poucas palavras, desenvolveu-se ao longo de um período significativo. Isso porque o pecado é uma inconsciência engendrada no coração dos seres criados por meio de muitos pensamentos vãos e vaidosos acerca de si mesmos. Na medida em que eles se ensoberbecem, ao contemplarem a si mesmos, como em um espelho, um espírito narcisista é gerado no mais profundo do seu ser. Aliás, essa contemplação reflexiva tem o poder não somente de gerar uma consciência caída, como também de ofuscar a imagem de Deus, obscurecendo-lhes o entendimento, tornando-os alheios a vida de Deus. Então está demonstrando aqui como que requer muito tempo. Por esse motivo, e aqui nós demonstramos a importância das reuniões da igreja. Igreja não enquanto reuniões, igreja não enquanto um mero culto, mas igreja enquanto ambiente, comunidade, família. Porque a igreja, quando se reúne, ela se reúne semanalmente, ela se reúne com fins de que essa consciência seja gerada. Você pode observar, se afasta da comunhão do corpo, ainda que você continue sendo um crente, tente ser um crente isolado do corpo e da comunhão, e aí começa a viver a sua vida privada, a sua vida individualizada dos demais irmãos. E você então vai perceber que pouco a pouco você vai se tornando cada vez mais frio, mais insensível, e muitas coisas que outrora te colocava pavor, ou que você tinha pavor, você agora começa a assimilar com bastante facilidade. Coisas que outrora você tinha repulsa em razão da consciência que você tinha acerca da verdade, agora vão se tornando coisas comuns. Você vai se percebendo uma pessoa diferente do que você era quando estava na comunhão. Então a igreja, ela se reúne, e o carro-chefe dessa reunião, ou das reuniões da igreja, é sempre o ministério da palavra, porque a palavra é um elemento constituinte, ela constitui em nós. Nós temos que estar sempre trabalhando as verdades bíblicas para que nós sejamos conformados a essa mensagem do Evangelho, para que o Evangelho não somente entre em nós, mas para que passe a ter afinidade, ganhando a nossa alma, ganhando nossa vontade, ganhando nossas emoções, para que nós estejamos nesse processo contínuo de conformação ao Evangelho. Então a igreja, enquanto a reunião dos santos, tem esse papel formativo,
tem esse papel educativo, tem esse papel, né, de gerar essa consciência, assim como outro ambiente perverso tem também o mesmo papel de constituir essa consciência caída. Segundo parágrafo, página 128, uma vez conformados ao espírito luciférico de rebelião, tendo sido engendrado no coração o egocentrismo coloquei egocentrismo, não apenas o ego, porque agora isso se torna um sistema. O ego não é apenas uma vontade que em alguma situação se opõe a Deus, mas é algo que está formado, sistematizado e acontece do mesmo modo em todos os corações, em todos os tempos, em todos os lugares, de um mesmo modo. Tendo sido engendrado no coração o egocentrismo, tornaram-se os seres caídos inimigos de Deus. E ao se colocarem na posição de Deus, fazendo-se deuses a si mesmos, ao rejeitarem o governo do Altíssimo, armaram-se contra o Eterno, tornando-se hostis e violentos contra tudo o que se chama Deus. Isso é importante falar, é importante ressaltar que todas essas consciências, elas agora se tornam consciências violentas. Pastor, eu não sou violento. Eu sou uma pessoa extremamente tranquila. Eu quase não falo direito, falo baixinho, não gosto de confusão. Aí aquela velha frase é da minha casa para o trabalho, do trabalho para a minha casa, né? Mas veja, infelizmente tudo que nós ouvimos durante muito tempo no cristianismo foram meras doutrinas, meras formas de pensar alguns conceitos. Por exemplo, quando diz na Escritura, aquele que negar o filho, né, meu pai o negará. Não tem isso na Bíblia? Aí eu ouvi muito na minha infância, até hoje ainda escuto ainda, quando se fala da grande tribulação, a pessoa fala, não, eu não nego. Como se negar fosse confessar. Mas negar, como se não negar fosse o mesmo que confessar. Pastor, mas não é? Seria, se você entendesse que confessar não é dizer. Não é dizer? Sabe o que era dizer? Não, é dizer também. Mas todo dizer é sempre uma manifestação de uma disposição do coração. É quando eu digo aquilo de que meu coração está cheio. Quando Pedro, por exemplo, quando Cristo estava preso e sendo açoitado, e Pedro estava do lado de fora, numa fogueira, lembra que Pedro nega Jesus? O que nós temos ali? Cristo está sofrendo a violência dos homens maus. De que lado Pedro está? Do lado de Cristo que sofre a violência ou contra Cristo que sofre a violência? Bem, do lado de Cristo que sofre não está, porque ele se esquivou do sofrimento, fugiu do sofrimento, e quando o sofrimento tentou se aproximar dele, ele diz não conhecer o Cristo para não participar dos seus sofrimentos. Essa é a maneira positiva de você negar o nome de Cristo. É você evitar qualquer constrangimento que o Evangelho lhe traga. Porque o aspecto negativo de negar o nome é você ser o próprio agressor. Então, ou você agride, ou você diz que não tem nada a ver com o sofrimento daquele homem. Nesse sentido, eu estou do lado de vocês. Você é deles, não sou. Se não é do lado dele, então você está do nosso lado. É uma maneira de você negar, embora você não agrida como os ofensores, mas você se torna passivo ao lado ou do lado dos ofensores. Entenderam bem? Isso é de uma gravidade muito grande. E quando é que nós nos tornamos essas pessoas violentas do reino das trevas? É simples. O Evangelho de Cristo, daí vocês têm que ler os 4 evangelhos com atenção. Já fiz esse desafio aqui outra vez e torno a fazer. Pegue um papel, uma caneta, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, e toda vez que Cristo trouxer um ensinamento, você escreva o nome do ensinamento. Você não vai conseguir encher uma folha de papel, porque não são muitos. O ensinamento de Cristo é que você não deve ser hipócrita,
Você deve amar os seus inimigos. Você não deve, como diz, você não pode se colocar a favor de nenhuma injustiça. Não é isso? O que mais? Praticar a bondade, o perdão. Tem mais alguma coisa? Não são muitas coisas. Tudo o que ele diz é só o reino da paz e do amor. Tudo, Paulo disse que toda a lei, e a lei é um testemunho de Cristo, se resume em amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha como a coisa é simples. O amor é a síntese da verdade. Por isso que João, querendo trazer essa síntese, diz: Deus é amor, ponto. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Isso tudo se resolve. Todo procedimento humano, portanto, que vai de encontro a esse princípio do Evangelho é uma violência. Cometemos toda sorte de violência. Tem pessoas que têm facilidade em serem violentos fisicamente. Tem outros que, sendo incapazes de ser violentos fisicamente, são violentos verbalmente. Outros são incapazes de serem violentos verbalmente e são violentos quanto à injustiça. Tem uma facilidade de tirar o dinheiro do outro. Tem uma facilidade de negar o direito do outro. Tem uma facilidade de, não roubando do outro, o faz do mesmo modo, né? Quando você deixa de dividir com o necessitado. Isso não é roubar, não. Porque Deus nos dá, e sempre haverá do nosso lado um necessitado, para que nós pratiquemos a justiça. Paulo vai explicar isso em 1 Coríntios, capítulo 6, salvo engano, capítulo 9. Paulo explica que o ato de dividir aquilo que Deus te deu com o necessitado, com o faminto, consiste na prática da justiça. Interessante que os pregadores do Antigo Testamento, que são os que não entenderam ou não querem entender o Novo Testamento, pastores dos dias de hoje, eles pregam que tem que dar o dízimo, porque está lá, eles mostram no Antigo Testamento, não mostram? Que tem que fazer isso, aí mostra lá o texto. Mas você vai observar que eles estão fazendo exatamente o que os fariseus faziam, né? Exigindo que se dê o dízimo meticulosamente, doendo comida hortelã, e nega o que há de mais importante na lei. Ou seja, o mais importante é a fé, a justiça e a misericórdia. Aí faço um outro desafio para vocês: leia o Antigo Testamento, conforme vocês vão ler os Evangelhos, também com o papel, e leia os profetas. Porque os profetas vão, a partir da lei de Moisés, advertir o povo. E eles vão insistir, todos eles, numa mesma tecla: a prática da justiça. Não há outra. O ritmo é um só: justiça, justiça. A ponto de Isaías falar no capítulo 58, né, em nome de Deus, dizendo: quem vos pediu para jejuar? Como assim? Está doido? Quem pediu jejuar? Uma atividade religiosa, né, mística. Todo místico jejua. Ele diz: e porventura foi esse o jejum que eu pedi para vocês? Ficarem com fome o dia todo? Com cara de tacho? Não. O jejum que eu pedi, o profeta dizendo, né, em nome de Deus, é que vocês libertem os escravos, tirem as ataduras que prendem os homens, é que você reparta o teu pão com um faminto. Isso é justiça. Então o Evangelho de Cristo é a justiça. O amor vai produzir a justiça, ao passo que a injustiça é uma forma de violência. Então daí os irmãos tiram que não é tão simples a coisa assim, né? Ou talvez seja até simples de se entender, mas daí os irmãos vão compreender o tanto de coisa que nos disseram a vida inteira, que nós carregamos como fardo, né? Não pode olhar para cá, não pode olhar para lá, não pode pegar na caneta, não pode beber essa água, não pode olhar no celular, porque tudo era pecado, e nós estávamos abraçados e enraizados no pecado, sem saber que isso era o pecado. Isso é de uma gravidade tremenda. Vamos continuar. O último parágrafo da página 128. Como Caim, retiraram-se da presença de Deus, e como o filho pródigo, deixaram a casa do pai e foram habitar numa terra distante. Não entenda a casa do pai no sentido
geográfico, nunca. A casa do Pai é o lar. Lar não é casa, lar é ambiente, é esfera, atmosfera. Pra vocês entenderem bem, podemos colocar assim: muitos têm uma casa para morar, ainda que seja alugada. Poucos possuem um lar. O lar é um ambiente fraterno, de amor, de cuidado, de carinho. Vocês entendem? Você pode ter a melhor casa do mundo e pode não ter um lar. A casa do Pai aqui se entende enquanto essa comunhão com a verdade, comunhão com a luz, comunhão com o Pai. É esse Espírito de Cristo, essa harmonia, né? Então, como o filho pródigo, foram habitar uma terra distante, isolaram-se do Criador em suas consciências e já não lhe prestavam mais conta de sua administração como outrora. Implementaram sobre a terra o seu próprio reino, tendo Lúcifer como Deus e príncipe deste mundo. Página 129. O abandono à vida trouxe toda sorte de enfermidade e morte. E aqui é outro princípio que eu quero que vocês entendam. Qual é a descrição até agora? Até agora Deus está parado. Até agora Deus não entrou em ação, entrou? Até agora nós temos Lúcifer, com tantos seres criados, que juntamente se orgulharam, se afastaram do Criador, montaram para si um império, uma consciência caída de oposição ao Criador, de violência contra o Criador, de violência contra a verdade. Estão entendendo? Eles estão em oposição. Ocorre que esta oposição se dá por meio de um afastamento da fonte de todo bem. Isso é o pecado. O homem, se ele entender que ele existe em Deus, se move em Deus, né? E ele vive em Deus, é um princípio vital de toda e qualquer existência. Se ele entender isso no seu coração, ele vai ser alguém totalmente dado a essa verdade e na confiança desse Deus que nos dá vida. Perfeito? Quando ele se ilude, ele acha que ele é de si mesmo, ele existe de si mesmo, que não depende dessa vida, ele se afasta no coração e na consciência. Esse afastamento, ele certamente tem consequências. Se você se afasta, Deus falou isso por Jeremias capítulo 2, ele diz assim, olha: 2 males cometeram o meu povo contra mim. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Qual é o princípio aqui? Deus é um manancial de vida. Manancial é abundância de águas vivas, é de água que dá vida. Então, ele não somente é a vida, Deus, mas ele é a abundância, ele é vida abundante. Os homens deixaram esse manancial, se afastam da vida, na consciência e no coração. Esse afastamento vai gerar o quê? A ausência de vida, o quê? Morte. Morte física e morte espiritual e por fim morte eterna. Afastamento da vida é morte. Se eles se afastam da luz, surge o quê? As trevas. Se afastam do bem, surge o mal. E se eles se afastam da saúde, da fonte de saúde, doença. Então 2 males cometeram: os homens abandonaram o manancial e para substituir o manancial, fizeram para si cisternas rotas, que não retêm a água. Essa é a condição de todos os homens, de todos os seres caídos, não é? Se apoiar naquilo que ele pode produzir para si mesmo. Então, esse afastamento do bem, da luz, da verdade, da vida, da saúde, que Deus é a fonte de toda saúde. Em Deus não tem doença, não tem enfermidade em Deus. De Deus só pode fluir vida, saúde, luz, bem, verdade. Não pode ter outra coisa. Portanto, todos os males, todos, se é mal, procede do afastamento. Porque essa explicação, para que ninguém confira a Deus o mal, nem tampouco o pecado,
nem tampouco a doença, nem tampouco a angústia. E Tiago fala isso no seu livro, quando ele diz: de uma fonte de água pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. De Deus não pode sair a morte. De Deus não pode partir violência alguma. Eu estava vendo uma mensagem ontem de Billy Graham. Billy Graham foi um grande pregador, do século XX, talvez o maior evangelista do século XX. Muito bom o trabalho dele. Ele já morreu, já dormiu no Senhor. Ele vai ter o galardão dele certamente, mas talvez ele não tenha vivido o suficiente, ou Deus sabe o motivo. Eu também não quero entrar nos méritos, que ele é servo de Deus, mas ele abordava a morte de Cristo de um jeito que eu não conseguia ter paz em ouvir aquela mensagem até o final. Ele dizia da violência, ele foi descrevendo toda a violência que Cristo sofreu. Aí ele falou assim: você sabe por que Cristo sofreu tamanha violência? Aí, perguntando para o público, foi aqui no Brasil, pregando lá no Maracanã, E aí ele responde dizendo: para vocês virem o quanto Deus aborrece o pecado. É verdade que Deus aborrece o pecado, não há dúvida. Agora, a ideia que ele transmitiu é que o pai estava fazendo e trazendo sobre o seu filho toda aquelas injúrias, maus tratos, como se Deus fosse a fonte e origem daquilo, porque Deus odeia o pecado. Ele tem que fazer isso em razão da sua própria justiça e do seu odiar ao pecado. E eu sei que Deus odeia o pecado, eu não estou dizendo que Deus não aborrece o pecado, mas nós vamos ver ainda neste livro que o pai estava em Cristo naquele momento, portanto, ele próprio sofria toda aquela violência. E se ele era o que sofria, não podia ser o autor do seu sofrimento, não podia ser o seu próprio algoz. Quem era o algoz de Cristo e de Deus naquele momento? E o que motivava tamanha violência contra o pai e contra o filho? Por que tanto ódio contra o pai e contra o filho naquele momento? O salmista, descrevendo o espírito daquelas pessoas que agiam em nome do império das trevas contra Jesus na sua morte, compara-os a búfalos selvagens, vacas selvagens, touros selvagens, a cães. Não pode ser o Espírito de Cristo e nem o de Deus. Temos que estar atento. O abandono à vida, página 129, trouxe toda sorte de enfermidade e morte. Tenha isso no seu coração. Tudo o que é violência, enfermidade, dor, morte, é proveniente do pecado. Fundamentação: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou. Então de onde é que ela está procedendo a morte? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou. Por onde é que vem a morte? Pecado. De onde emana a morte? Do pecado. Não é de Deus. E o salário do pecado é a morte. De Deus é o dom gratuito, que é a vida eterna. Isso aí, quem disse que Deus comete toda sorte de violência, inclusive com assassinatos, homicídios, fratricídios, genocídios? Quem disse isso foi o pai da mentira. Quem afirma e assegura isso desde sempre é o pai da mentira. Ele comete os homicídios dele e coloca a culpa em Deus. Não é lá o que diz? Que ele é homicida desde o princípio e pai da mentira. Continuando, o lado norte tornou-se a sede do governo maligno, marcado pela violência
oriunda de seu afastamento de Deus e de sua imposição tirânica sobre os seus aliados. As promessas de um reino de paz, justiça e prosperidade está lá no canto da queda. Satanás, ele ofereceu para aqueles que se aliassem a ele um reino de paz, justiça e prosperidade. Essas promessas, as promessas de um reino de paz, justiça e prosperidade não logrou êxito. Entretanto, aqui que está o detalhe, ele promete que haveria um reino de paz, de justiça e de prosperidade. Está todo mundo esperando essa paz, essa justiça, essa prosperidade. No lugar de justiça e prosperidade, o que vem? Violência, doença, morte. Acontece exatamente o inverso do prometido. Então as promessas de um reino de paz, justiça e prosperidade não lograram êxito. Entretanto, a falácia maligna continuava. Parece que essa história se repete muitas vezes, até nos dias de hoje, né? Hoje em dia tem tanta promessa que a pessoa faz, depois não cumpre, aí vai ter que arrumar um responsável depois por ela, né? Entretanto, a falácia maligna continuava, desta vez justificando a miséria em que se encontravam, dizendo que todo o mal sofrido era o resultado da ira e retaliação de Deus sobre eles. Eles se afastaram da fonte da vida, veio a morte. Se afastaram da fonte da saúde, veio a doença. Se afastaram da fonte do bem, veio o mal, veio a violência. E eles disseram, esse mal, essa violência, essa morte, essa enfermidade, essa dor, não é, aí eles não vão dizer que é em razão do afastamento. Isso é Deus que está descendo sobre nós todos esses males. Ele está mandando enfermidade sobre nós. Ele está se vingando de nós. Essa é a retaliação dele. Está entendendo a história? Eles culpam e responsabilizam a Deus, que nunca encolheu as suas mãos. E conforme diz Isaías, capítulo, salvo engano, 49, né? As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. Ora, o que ele quer dizer com isso? As mãos de Deus estão sempre estendidas para abençoar. Ele nunca encolhe. Em nenhuma circunstância ele encolhe a sua mão. Mas e por que então que eu estou nessa miséria? Porque são os nossos pecados que fazem a separação, que nos afastam, que nos impedem de sermos alcançados pela bênção de Deus, que nunca foi tirada. Foram vocês que abandonaram o manancial. Não foi o manancial que secou, não foi o manancial que, sendo Deus, colocou o Espírito Santo, fica aí, coloca anjo com espada, não deixa ninguém beber da água. Pelo contrário, os apelos dos profetas, ou os apelos de Deus pelos profetas, em todo o Antigo Testamento era: vinde, comei, bebei de graça. Toda a vida foi o povo em profunda miséria e Deus chamando, demonstrando o seu amor. Leia o livro lá de Joséias, um amor daquele, mesmo o povo em profunda rebelião. Aqueles anjos não representam um impedimento divino, eles representam a condição do retorno. A condição é representado por anjos, espada e fogo, que dizem respeito à justiça, santidade e, me ajudem aí, justiça, santidade e um outro elemento que me fugiu à memória, mas são as condições, e isso Cristo nos supre por meio da sua obra na cruz, e por meio da fé nós tomamos a Cristo como esses elementos para nós, que nos qualificam a voltar ao Pai. Nós temos que entender que a Escritura fala assim, aqui nós não estamos aqui amenizando a situação do pecado, nós não estamos relativizando o pecado, pelo contrário, nós estamos dizendo quão maligno é o pecado, quão perverso é o pecado e quão trágicas são as consequências do pecado. O que nós estamos fazendo é não aplicar isso como uma condição divina, ou como uma retaliação divina, como uma vingança divina, porque seria uma luta meramente carnal, né? O que o Evangelho nos fala? Que se alguém te ofender, você não deve perdoar. Então, quando alguém ofende Deus, o que Deus faz?
Ele perdoa. Ele não se vinga, ao contrário, né? Mas na Bíblia tem texto, fala da vingança de Deus. Tem, fala de vingança de Deus, da ira de Deus. A questão não é se fala ou não fala, a questão é como você entende. O problema é que você, quando vê lá a ira de Deus, você pensa na ira enquanto a sua ira. Vingança de Deus, você pensa na sua vingança, né? Enquanto que a vingança de Deus, a ira de Deus, a retribuição de Deus se dá sempre nós chamamos de juízo passivo. Como é que isso acontece? Deixa eu me explicar em poucas palavras. Cristo foi até Jerusalém, perfeito? Pregou 3 anos e meio o amor e a graça do Pai. Depois de 3 anos, o povo judeu não quis. Jesus então, chegando no alto da cidade, ele viu que eles não receberam aquela graça. Aí o que ele disse? Ele disse, como vocês não receberam, agora vocês sentirão o poder do meu braço. Assim que ele disse? Ele chora. Diz, eu quis evitar que o mal viesse sobre vocês. Eu tentei por diversas vezes reunir vocês para protegê-los, mas vocês não quiseram. E eis agora que a vossa casa ficará deserta. Ele estava profetizando a destruição de Jerusalém no ano 70 pelo rei Tito, não é? O imperador romano. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu vi o juízo que viria sobre vocês como consequência do mal que vocês estão cometendo, e eu tentei evitar, mas vocês não quiseram. Mas em que sentido, Alexandre, se pode conferir esse juízo a Deus ou a Cristo? É porque tendo ele tem o poder de impedir, ele não impede, ele permite. Isso é a coisa mais difícil que existe. Isso é até inconcebível para o homem, porque eu sou assim. Eu falo, filha, não faz isso, porque se você fizer isso, pode acontecer essa situação. Eu aviso 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Quando acontece, eu sou o primeiro a correr e tirar ela de lá. Vocês entendem? Então, quando Deus fala, o seu caminho leva à morte, é o seu caminho que leva à morte. Não é Deus que está com a foice no pescoço de ninguém, é o seu caminho que conduz à morte. Ele fala 1 vez, 2, manda profetas, e tudo ele faz para evitar aquilo, mas você não atende, você vai. Quando chega lá, ele tem o poder de tirar, não tem ou não tem? Mas isso feriria a justiça dele. Então agora, em razão da justiça, porque o salário do pecado é a morte, ele precisa ver o sofrimento do seu filho em cumprimento da justiça e sofrer em amor. Você entende isso? Isso aí é o paradoxo do ser divino. Enfim, mas nós vamos nos aprofundar mais nisso. Continuando, último parágrafo da página 129. A inimizade, não, um pouquinho antes, né? Finalzinho do primeiro parágrafo da página 129. Dessa vez justificando a miséria em que se encontravam, dizendo que todo o mal sofrido era o resultado da ira e retaliação de Deus sobre eles. Não cessaram, pois, as acusações contra o Altíssimo, e o nome do Santo continuava a ser profanado mais e mais. A inimizade nutrida pelo ódio contra o Criador, enraizava-se cada vez mais nos seus corações. O que no começo era mera ilusão, agora manifestava-se em declarado rancor. Um plano de vingança contra Deus já era cogitado no silêncio sombrio de seus corações. Imaginavam um dia em que uma grande batalha se travaria e que de alguma maneira pudessem ferir o Criador. Assim, convenceriam o restante do universo de que o Deus por eles adorado não era digno de tal devoção, por ser ele mau, tirano e egoísta. E assim ganhariam para si o restante dos seres criados, consolidando definitivamente
o seu reino. Entenderam? Gravem isso aqui, ó. Imaginavam um dia em que uma grande batalha se travaria e que de alguma maneira pudesse ferir o Criador. Não conformados com tudo o que praticaram, agora conferiam a Deus o resultado do seu pecado, que era a miséria na qual eles viviam, e agora, cheio de ódio contra Deus, pensava: um dia nós vamos lutar, e nesse dia nós vamos ferir a Deus, nós vamos demonstrar. Assim, convenceria o restante do universo de que o Deus por eles adorado não era digno de tal devoção, por ser ele mau, tirano e egoísta. Ou seja, nós vamos provocar uma batalha, nós vamos incitar uma guerra contra ele, e aí ele não tem outra saída, ele vai ter que reagir. Quando ele reagir contra nós, aí nós vamos falar: olha aí a violência dele. Ele é violento ou não é violento? Está aí a prova. E aí nós vamos mostrar para o mundo que ele é mau e que ele é violento. Então eles tinham essa trama, sabe? Vamos armar uma casinha para ele, vamos chegar mesmo firme para uma batalha, uma guerra, e ele não vai ter outra saída, ele só vai poder lutar. E se ele lutar, a gente ganha a batalha, no sentido de revelar ao universo o seu caráter. O que eles não sabiam é que na hora da batalha, Deus estaria como um cordeiro mudo, sem nenhuma defesa de armas carnais. Eles não sabiam disso, né? E assim ganhariam para si o restante dos seres criados, consolidando definitivamente o seu reino. Página 131, capítulo 20. O silêncio de Deus e do tempo. A esta altura, esperavam os seres não caídos, porque não tem também os seres que não caíram? Eles não caíram. Miguel, né? A esta altura esperavam os seres não caídos, com expectativa, uma resposta de Deus. O Senhor, entretanto, não se manifestava. Conselho para vocês: quando injuriarem vocês, quando falarem mal de vocês, quando se levantarem contra vocês, não digam nada. Ah, mas se ficar calado vai. Não, não vai nada. Não se defenda. A melhor arma é a não violência. Se alguém age com violência verbal contra você, com uma calúnia, alguém sai difamando o seu nome, imagine. Se você sair atrás se defendendo, você fatalmente vai acabar revelando várias eivas daquela pessoa, não vai? Você vai estar respondendo com a mesma arma que você julga ser atacado. Então, se alguém gera uma injúria contra você, isso é mal? Não proceda. Permaneça em silêncio. Ah, pastor, mas vão achar que é verdade. O tempo se encarregará de mostrar o que é e o que não é. O tempo. Embora haja alguns prejuízos, ou aparentes prejuízos, mas nada melhor do que a justificação do tempo. A esta altura esperavam os seres não caídos, com expectativa, uma resposta de Deus. O Senhor, entretanto, não se manifestava. Aliás, tudo o que mais queria o inimigo era que Deus interviesse com violência. É que Deus se insurgisse com uma resposta imediata. Taca fogo neles, mata todo mundo. Eles queriam isso. Na verdade, quando alguém fica te injuriando, ela quer uma resposta sua, ela quer uma agressão sua. Aliás, tudo o que mais queria o inimigo era que Deus interviesse com violência, pois assim provaria a sua tese acerca do eterno. O amor, entretanto, que tudo sofre, tudo suporta e que jamais se ressente do mal, demonstrou-se longânime e nada fez.
Uma grande interrogação acerca de Deus se imprimiu no universo. Por que ele não reagia? Por que tamanho silêncio diante de tão abrupta rebelião, quando a circunstância exigia uma ação enérgica a fim de conter o mal e impor novamente a paz no mundo? Ora, o mal parecia prosperar, enquanto Deus se mantinha quieto, como se porventura não tivesse o que fazer. O Deus clemente não retirou o sol e a chuva, que cai sobre a terra para o bem de suas criaturas. O que acontece com você quando alguém comete males contra você? Você retira o sol e a chuva ou não retira dele? Tira na hora. Se a pessoa tivesse um benefício seu, acabou, corta o benefício. Corta o benefício, né? Se a pessoa podia receber alguma coisa, não dá mais. Afinal, ele é o seu maior inimigo. Mas essa não é a mente de Cristo. O Deus clemente não retirou o sol e a chuva que cai sobre a terra para o bem de suas criaturas. Afinal, estas bênçãos o Criador dá a maus e bons. O sofrimento que enfrentavam era, em verdade, a consequência de seu próprio afastamento da fonte de todo bem. As mãos de Deus não estão encolhidas para que não possam abençoar. São os pecados e iniquidades das criaturas que as privam dos benefícios celestiais e as impedem de usufruir da inesgotável fonte da vida. Foi o filho pródigo que deixou a casa do pai e foi habitar numa terra distante. A consequência dessa decisão é conhecida de todos. Acabou num chiqueiro, a cuidar de porcos e a padecer de extrema fome e miséria. O pai, todavia, sempre esteve de braços estendidos para recebê-lo de volta. Na casa do pai, sempre teve pão com fartura, e os que nela se abrigam, de nada têm falta. Ao longo de milhares e milhares de anos, em rebelião, o pecado e a morte foram consumindo o mundo antigo, até que se desfez, chegando ao ápice da desgraça, vindo a sofrer o grande colapso que o deixou sem forma e vazio, cheio de trevas e imerso em águas. A morte cobriu o céu, onde se encontra o trono de Satanás, e cobriu também a terra, destruindo a vida física, deixando trancafiados em cadeia circunstancial os espíritos e anjos caídos, em completo silêncio. Isso que é a narrativa de Gênesis 1, versículo 2, quando fala: a terra estava sem forma e vazia, e as águas enchiam a terra, e havia trevas sobre a face do abismo. Essa é a descrição. Esse foi o resultado do afastamento. Por terem eles se afastado de Deus, e os pecados de violência foram crescendo tanto, que a terra, a criação, gemendo por causa do pecado desses seres, ela acabou se desfazendo em água e se tornando sem forma e vazia. Os mundos não caídos não sabiam como se daria o fim dessa história. Tampouco compreendiam a suposta inércia de Deus, que parecia indiferente ao mal que se manifestava no universo. Mas Deus tinha um plano, mediante o qual haveria de redimir o universo. Não pela força do braço, tampouco pela vingança do coração, mas pelo poder da verdade e pela força do amor. Somente a verdade liberta, e somente o amor vence o mal. No reino de Deus não existe o poder da violência, nem a violência do poder, porque Deus é amor. O seu plano, conforme revelado nas Escrituras, consiste em tornar-se conhecido do universo. Ou seja, Deus falou assim: eu vou me tornar conhecido do universo. Porque vocês percebem que a drama, o drama, né? A trama, o drama, aqui é o pai da mentira
falando um tanto de mentiras contra Deus, e Deus não estabelece um caminho de defesa. Ele poderia estabelecer um tribunal, colocar todo mundo diante dele e começar a explicar: esse aí é o diabo, ele está assim porque ele está perverso, ele se perverteu. Eu sou bom, eu criei, olha que coisa boa que eu fiz, a flor, tudo foi eu que fiz, coisa boa. Ele poderia tentar se justificar, mas não fez. Ele poderia também intervir com violência para conter o mal. Amputa essas criaturas, mata. Pronto, aí o mal não vai prosperar. Pronto, tudo em paz agora, tudo tranquilo, tudo tranquilo, podemos continuar. Não poderia? Mas não. Ele ficou em silêncio, aguardando o dia em que ele colocaria seu plano em execução. Como diz aqui, o seu plano, conforme revelado nas Escrituras, consiste em tornar-se conhecido do universo mediante a revelação de si mesmo, a fim de que as trevas sejam vencidas pela luz. Ou seja, eu vou entrar na história da criação, me farei criação, me farei criatura, e todos conhecerão o meu caráter, conhecerão o que eu sou, porque eu me tornarei uma criatura. Eu vou entrar na história, e a história vai arcar, ela vai se encarregar de demonstrar o que eu sou. Então, esse é o plano. Quando a luz resplandece nas trevas, toda treva é dissipada. Por isso o Eterno aguardava com paciência que o caráter do anjo das trevas fosse revelado pela manifestação da luz, de sorte que o maligno será manifestado verdadeiramente maligno, sem que o amor intervenha com acusações ou detração, pois isso são obras das trevas. Afinal, Deus será revelado com a mais pura essência de amor e bondade, ao passo que o seu arqui-inimigo será por fim exposto a todo o universo como o pai da mentira, aquele em quem não há verdade e cujo coração está cheio de pecado e morte. Um dia o amor e o ódio haveriam de se encontrar frente a frente, e o caráter de ambos seria revelado. Que dia esperado! Então João trouxe até o momento em que ele disse: Deus esperou e aguardou o momento em que o amor e o ódio, a verdade e a mentira se encontrariam. Nesse dia em que eles se encontrarem, ambos serão revelados ao universo. Ele está prenunciando aquele momento em que eles estavam ali diante da cruz. João encaminha para esse momento. Tá bom? Muito bem, página 135. Na próxima semana nós daremos continuidade. Que maravilha, né? Amados, eu estou amando essa leitura.